Olá pessoal, eu sou o professor Carlos Humberto e o tema da nossa aula de hoje é divisão de números naturais. Nós vamos iniciar esse conteúdo pensando o seguinte problema. Seu João ganhou um prêmio de R$ 1.116. A metade ele quer gastar em um passeio com a sua esposa. Já a outra metade ele quer dividir em partes iguais para os seus 3 filhos. Quanto cada filho vai receber? Então aqui nós temos uma situação hipotética envolvendo a divisão. Ou seja, para resolver essa situação, para descobrir então a resposta para a pergunta que foi feita, que é quanto cada filho vai receber, nós vamos precisar operar com a divisão. Mas antes de resolver esse problema, vamos então pensar algumas questões relacionadas à operação de divisão. Nós podemos dizer que a divisão está ligada a duas diferentes ideias, principalmente a essas duas ideias, na verdade, que é repartir igualmente e medir. Sendo que a primeira, que é a ideia que a maioria das pessoas tem sobre divisão. Quando nós falamos em divisão, de imediato nós associamos a questão de repartir, de dividir de forma igual. Porém, ela está associada também a outras ideias, como, por exemplo, a ideia de medir. Vamos pensar, então, e afirmar que partir ou separar as diversas partes de uma coisa está, sim, diretamente relacionada à divisão. Por exemplo, dividir 8 bombons para 2 garotos. Como aconteceria essa divisão? Então, nós temos aí 2 garotos, E se são 8 bombons, cada um deles vai ficar com quantos? Cada um deles vai ficar exatamente com 4 bombons, porque aqui está solicitando que essa divisão seja feita de forma igual. Então, nesse exemplo, nós temos essa ideia básica que geralmente nós associamos à divisão, que é essa ideia de dividir, de partir, de separar em partes iguais alguma coisa, algum valor, alguma quantidade. Vamos mais adiante. Então, a gente já sabe que cada garoto receberá 4 bombons nessa proposta de divisão. Vamos pensar, então, e afirmar que a divisão ela é o inverso da multiplicação. Para que a gente consiga dividir, nós precisamos operar também com a ideia da multiplicação. E eu sempre falo para os meus alunos que eu preciso saber a tabuada de multiplicação da casa de 2 até a casa de 9 para conseguir fazer com mais autonomia, com mais propriedade as questões que envolvem a divisão, já que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, nós podemos comprovar usando os seguintes exemplos. 18 dividido para 3 é igual a 6. Por quê? Porque 3 vezes 6 é igual a 18. Então, observem só. Aqui na primeira divisão, 18 dividido para 3 igual a 6, e eu relaciono diretamente a multiplicação, fazendo aí o processo inverso. 3 vezes 6 é igual a 18. Lembrem-se que a multiplicação nós podemos conceituar de maneira simples como uma soma de parcelas iguais. E aí é nesse ponto-chave que nós conseguimos afirmar e relacionar a multiplicação como uma operação inversa da divisão, porque a divisão, nesse conceito mais simples, seria então uma divisão em partes iguais. Vamos a mais um exemplo. Assim, esse conceito é aplicado a qualquer divisão. Por exemplo, 225 dividido por 5 é igual a 45. Quer dizer que 5 vezes 45
é igual a 225. Então, observem mais uma vez como essas operações elas se comportam inversamente. Então, a divisão 225 dividido para 5 igual a 45. Inversamente, 5 vezes 45 é igual a 225. Você conseguiu entender? Conseguiu perceber como essa relação acontece? E aí, mais uma vez, eu te convido a estudar a tabuada de multiplicar. Não precisa ser decorando a tabuada. Tem diversos jogos que você pode baixar no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, para aprender com facilidade, né? Para decorar a tabuada de multiplicação. Lembrando, somente da casa de 2 até a casa de 9. Se você consegue fazer isso, se você tiver na ponta da língua a tabuada de multiplicar, você vai conseguir fazer qualquer conta de divisão. Então, nós vamos pensar aqui, nós vamos afirmar, nós vamos relembrar os nomes dos termos da divisão. Então, nós temos aqui um exemplo, 18 dividido para 3. Nesse caso, a nossa resposta é 6, porque 6 vezes 3 é igual a 18. Faço ali a subtração e obtenho como resto dessa divisão 0. Então, nós vamos dizer que o 18 é o dividendo. Esse número é aquele que está sendo dividido. O 3 é o divisor, que é a quantidade de vezes ou de partes que eu vou dividir o dividendo. Eu tenho o quociente, que é o resultado da divisão, ele recebe esse nome de quociente. E aquilo que sobra como resultado dessa divisão, eu chamo de resto. E aqui é importante dizer que, no caso desse exemplo, o nosso resto é 0. Significa que essa divisão, ela deu exata, não sobra nada. Se aqui dá um número diferente de 0, significa que nós temos uma divisão não exata, porque nós dividimos em partes iguais e ainda sobrou uma determinada quantidade. Vamos então pensar o seguinte exemplo, 50 dividido para 2. Como nós vamos conseguir resolver essa divisão? E aí eu trago para vocês a tabuada do 2 para que vocês percebam como a multiplicação, sendo a operação inversa da divisão, nós conseguimos com muita facilidade resolver qualquer conta de divisão usando exatamente a tabuada de multiplicar. Nós vamos então montar, nós vamos fazer o algoritmo da divisão. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar o 50, já que ele está dividindo, está sendo aqui o nosso dividendo, a barra da divisão, colocamos o 2 aqui e agora nós vamos operar essa divisão. Nós temos 50 dividido para 2. Nós podemos resolver essa conta da seguinte maneira, pegar um número por vez. Então, vou pegar 5 dividido para 2. Observando aqui na tabuada do 2, qual é o número que multiplicado por 2 eu vou obter um resultado igual ou mais próximo possível do 5, que é o número que eu estou operando. Então, se você perceber, é exatamente o 2. 2 vezes 2 é 4. Se eu multiplicar 2 vezes 3, que é o próximo, eu já vou obter 6, ou seja, passou. Então, a resposta que eu quero nesse momento é 2. Então, eu vou trazer o 2 aqui para o quociente e fazer a multiplicação. 2 vezes 2 é 4, coloco aqui debaixo do número que eu estou utilizando, passo a barrinha para fazer a separação e faço agora uma subtração. 5 menos 4, o resultado é 1. Vou baixar então o próximo número, que nesse caso aqui é 0. Agora eu tenho 10 para dividir para 2. Que é o meu divisor. Então, 10 dividido para 2, eu vou consultar lá a tabuada de 2. Se eu já sei esse processo, se eu já tenho decorado a tabuada de 2, eu vou lembrar de imediato.
qual é o número que multiplicado por 2 vai dar exatamente 10 ou o mais próximo possível de 10? Então ficou fácil, né? A gente percebe aqui que nós temos sim um número que multiplicado por 2 dá exatamente 10, que é o 5. Então vou colocar o 5 no meu quociente e fazer a multiplicação. 5 vezes 2 é igual a 10. Trago ele aqui para baixo desse número que eu estou fazendo a divisão. Faço agora a subtração. 0 menos 0 é 0. 1 menos 1 é 0. Observem vocês que eu não tenho mais nenhum número para operar lá no dividendo. Eu não tenho mais nenhum número aqui, não tem nada para baixar. Quando isso acontece, significa que eu cheguei ao final da conta de dividir. Então, eu posso até colocar aqui parêntese e já sei o resultado. 50 dividido para 2 dá uma divisão exata, né? O resultado é 25 e não sobra absolutamente nada. Conseguiu lembrar aí como fazer a operação de divisão? Essa daqui foi facinho, né? Vamos então a mais um exemplo. Nós temos agora ainda 50, né? E nós temos aqui 50 dividido para 4. Observem que nós podemos armar a continha, novamente, fazer o algoritmo aqui da divisão. Trago o 50, coloco a barra da divisão, dividido por 4. Nesse caso aqui, nós vamos precisar da tabuada do 4, justamente para facilitar o processo dessa divisão. Então, na tabuada do 4, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2, 8, vezes 3, 12, vezes 4, 16, vezes 5, 20, vezes 6, 24, vezes 7, 28, vezes 8, 32 e vezes 9, 36. Agora ficou fácil de resolver essa divisão. Mais uma vez, nós vamos fazer a operação usando um número por vez, já que o meu dividendo tem 2 algarismos e o meu divisor só tem 1. Então, nós vamos começar a operar aqui com o número 5. 5 dividido para 4. Consultando a tabuada do 4. Qual é o número que multiplicado por 4 dá igual ou mais próximo possível de 5? Essa está bem fácil, é exatamente o 1. Então, eu trago ele para cá, para o quociente, e multiplico. 1 vezes 4 é 4. Faço, então, a subtração. 5 menos 4 é 1. Observem que lá no meu dividendo, eu ainda tenho um algarismo para trabalhar, para fazer a divisão com ele, que é o 0. Então, eu vou baixar ele aqui. Eu tenho aqui agora o 10, nós vamos operar com o 10. 10 dividido para 4. Qual é o número que multiplicado por 4, consultando aqui a tabuada do 4, vai chegar mais próximo do resultado 10 ou vai ser igual a 10? Observem que não tem igual, então nós vamos ao mais próximo, que é o 2. 4 vezes 2, 8. Por que não 3? Porque 4 vezes 3 é 12, já passou. Então, nós não vamos trabalhar com ele. Nós vamos trabalhar aqui com o 2. Então, nós vamos trabalhar aqui com o 4 vezes 2, que é igual a 8. Nesse caso aqui, nós vamos trazer o 2 para o quociente e fazer a multiplicação. 2 vezes 4, 8. Vamos representar esse número aqui. Fazendo essa subtração, nós vamos ter aqui como resultado 2. Então, nós temos aqui uma sobra, que é 2. Vamos olhar o nosso dividendo. Tem algum valor ali, tem algum algarismo, algum número que eu possa baixar? Não tem. Significa que a minha conta, ela acabou. Porque esse número aqui, o 2, ele é inferior ao divisor. Não tem como eu fazer essa divisão, isso no conjunto dos números naturais, tudo bem? Então, significa que se eu dividir 50 para 4, eu vou ter como resposta 12 e ainda vai sobrar 2. Eu digo, então, que essa divisão, ela é uma divisão não exata, porque eu tenho resto.
Tudo bem? Então, nós tivemos aqui dois exemplos, uma divisão exata e uma divisão não exata. Agora sim, nós podemos voltar àquele problema inicial que nós vamos precisar operar a divisão, resolver ele utilizando a divisão. Vamos lá, então? Pronto, então vamos relembrar o nosso problema. Seu João ganhou um prêmio de R$ 1.116. A metade ele quer gastar em um passeio com sua esposa. A outra metade ele quer dividir em partes iguais para os seus 3 filhos. Quanto cada filho vai receber? Então, olha só, pessoal, aqui nós vamos precisar fazer duas continhas. A primeira é dividir esse 1.116 por 2, já que ele só vai dar para os filhos uma parte, a metade. E a metade é 2. Então, nós vamos pegar aqui 1.116 e dividir por 2. Como o 1 ele é menor que o 2, nós vamos trabalhar aqui com 2 algarismos. Então, vai ser 11. 11 dividido para 2. Lá na casa de 2, da tabuada de multiplicar, qual número multiplico por 2 que dá igual a 11 ou mais próximo possível de 11? Exatamente, é o 5. 5 vezes 2, 10, trago para cá, faço a subtração, eu vou ter como resultado dessa subtração 1. Baixo então o próximo, que também é 1. Novamente eu tenho 11 dividido para 2. Nós já sabemos que o mais próximo é o 5. 5 vezes 2, 10. Então eu coloco 10 aqui, faço a subtração. Nessa subtração ainda vai sobrar 1. Vou baixar o próximo número, que é 6. Agora eu tenho 16 dividido para 2. Lá na casa de 2, na tabuada de 2, o 8 vezes 2 é exatamente 16. Então, nós vamos trabalhar com ele aqui. 8 vezes 2, 16. Faço a subtração, obtenho aqui 0, né? Não só essa subtração vai dar igual a 0. Como não tem mais nenhum algarismo para baixar, significa que ela foi finalizada. Então, nós já sabemos que a metade de 1.116 é exatamente 558. 558, seu João vai fazer um passeio com a esposa dele e esses R$558 ele vai dividir, que é a outra parte, entre os seus 3 filhos. Então, nós vamos fazer aqui essa próxima divisão. Nós vamos ter, então, 558 dividido pela quantidade de filhos, que é 3. Então, nós vamos pegar 5 dividido para 3, e aí nós vamos já trabalhar lá com a tabuada do 3. Qual é o número que eu multiplico por 3 que vai dar igual ou mais perto possível de 5? Só pode ser o 1, porque 2 vezes 3 é 6. Então, nós vamos ter aqui 1 vezes 3 é 3. Faço aqui a subtração, vou obter como resposta 2. Baixo o próximo número, que é 5. Então, agora eu vou operar com o 25. 25 dividido para 3, vamos pensar qual é o número que multiplicado por 3 vai dar mais próximo de 25. Se eu multiplicar 4 vezes 3 dá 12, ainda está longe. 6 vezes 3, 18, ainda está longe. 7 vezes 3, 21, opa, já está mais perto. Será se é o 3? Vamos ver o 8. 8 vezes 3, 24, está bem mais perto. Se eu multiplicar por 9, vai passar. Então, significa aqui que é 8. 8 vezes 3, 24, vou colocar aqui a minha resposta, fazer a subtração, vai sobrar 1 e eu baixo o próximo algarismo, que é 8. Então, agora eu tenho 18 dividido para 3, que a gente já sabe que é 6. 6 vezes 3, 18. Faço a subtração e aqui nessa subtração obtenho 0. Nós já encontramos, então, a resposta para a nossa pergunta. Quanto cada filho vai receber? Cada filho vai receber exatamente R$ 186.
Agora ficou fácil depois de fazer a revisão. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.